Viver Mais está de volta, a gente seguindo aqui a conversa com a gerontóloga, terapeuta ocupacional, professora Lucila Bonfim. E a gente deixou lá no primeiro bloco essa questão dessa independência, né, Lucila? Vamos aqui pontuar alguns sinais. A gente até já falou um pouquinho lá no primeiro bloco, quando o idoso não deve mesmo morar sozinho. Pronto, Ian. O sinal de alerta. Sinal de alerta, vamos lá. Quedas frequentes. Por exemplo, esse idoso, ele era funcional, e ele começa a levar muitas quedas. Alguma coisa não está funcionando bem com ele. Porque às vezes a gente pensa que é só o aspecto cognitivo. Quando ele está prejudicado, é que o idoso não deve... Cognitivo, você a memória, a atenção, a concentração, as funções executivas, que é a capacidade de ele registrar, planejar uma situação e executar. Quando a família observa que isso está prejudicado, ela sabe que ele precisa da companhia de alguém. Mas esse idoso começa a levar quedas, e a queda, como a gente já falou no primeiro bloco, ela é determinante para dizer que a saúde desse idoso não vai indo muito bem. Porque a queda pode estar relacionada a um leve distúrbio no equilíbrio dele. E na marcha, uma coisa que eu digo muito, que a gente conversa bastante, é que a família esteja junto. Por exemplo, até um abraço que você dá no seu ente querido, você observa se ele está mais emagrecido ou se ele engordou mais. Né? Isso. A força do abraço dele. Outra coisa que a gente pode solicitar é que ele aperte a nossa mão. Porque aí você vê como é que está a força de preensão que você precisa dela para segurar uma xícara de café, para abrir uma porta, para tomar um banho, para fechar a porta do banheiro, né? São alguns sintomas. Se esse idoso, ele convive com o animal e esse animal está mal cuidado, e antes esse animal... Sinal de alerta. Isso é o sinal de alerta. Se ele cuidava de plantinhas dentro de casa e as plantas estão morrendo, e antes elas estavam bem vívidas, isso é um sinal de alerta. Então, é um conjunto de fatores que nos leva a acreditar que ele não tem mais condições de viver sozinho. A gente questionou lá no primeiro bloco se o idoso ele vai chegar e dizer não, eu não quero mais, porque eu volto a insistir na questão da teimosia, né? Ninguém quer que alguém chegue para a gente e você é um incapaz. Porque quando você coloca alguém para cuidar do outro, sinaliza a incapacidade. E admitir essa incapacidade é motivo de muito sofrimento para algumas pessoas, não é? Sim, você percebe isso, claro, na sua experiência? Sim, percebo. Então, como contornar isso? Chegar para o idoso e dizer, antes de você responder, como é que a gente deve dizer, mamãe, papai, vovô, você não tem mais condições de morar só. Escuta aqui o depoimento da filha da dona Elza, que a gente ouviu lá no primeiro bloco. O que ela diz? Eu sou a Silvana, sou a filha número 2 da dona Elza e moro na Guatemala. Pela distância que a gente mora, eu fico bem preocupada com ela estando sozinha. Mas ela é obrigada a mandar por WhatsApp todos os dias bom dia quando ela acorda e boa noite quando ela vai dormir. O dia que ela esquece, a gente já tá ligando, já tá perguntando o que aconteceu, onde que ela anda. Ela é obrigada a dar notícias aonde ela vai, sempre. Enquanto ela estiver lúcida e estiver caminhando bem, a gente... Tudo bem, ela mora sozinha, mas ela já tá na hora dela procurar morar com alguma das filhas. Olha aí, a Silvana diz que está na hora. É o filho que tem que decidir? Então, se o filho decide, como deve ser essa abordagem? Pronto, eu não vejo bem assim, que é o filho que tem que decidir. O filho tem que mostrar. Como a é que mãe, mostra? Não é? Como é que chega lá mostra? para a dona Elza e diz, já que a dona Elza é muito independente? Pronto, algo que eu observei na fala da filha, que quando ela diz, ela é obrigada a dar bom dia e boa noite. Que tal ela substituir esse obrigado por ela é motivada e ela sabe que nós nos preocupamos e ela tem que nos dar bom dia e boa noite, porque a gente sabe que ela está bem, entende? Então, assim, você orientar a dona Elza e dizer, a partir de hoje, mamãe, a senhora não pode mais morar sozinha, vai ser um susto, né, e um conflito causar imenso um impacto muito para ela. forte, Isso. né? Então, assim, é mostrar e dizer, olha, mamãe, a senhora está observando a maneira como a senhora está andando e a dificuldade que a senhora tem de gerir sua casa. É claro que ela vai dizer que não. E aí você mostra e caminha com ela dentro de casa e mostra se existe coisas acumuladas, porque eles se tornam, às vezes acumuladores, porque não querem mais reorganizar a própria vida, não tem mais motivação. Então, isso tem que ser feito com muita paciência, porque se você com uma chega linguagem adequada e pela ação.
e não pela afirmação. Quando você mostra para esse idoso que ele não tem mais condições, uma coisa que eu sugiro é levar para um geriatra e fazer uma avaliação funcional e cognitiva neste idoso. Não é? Que aí, através desse acompanhamento, a gente vai saber, e o geriatra, o psicólogo, muitas vezes, ele vai ajudar essa mãe e esse pai a observar que ele não tem mais condições de morar sozinho, porque o corpo físico e psíquico não está mais ajudando. Então, é importantíssimo, né, Lucila, essa abordagem, porque a velhice não é fácil. Né? Se o país está envelhecendo, nós estamos envelhecendo, muita gente não está se preparando para isso. Esse envelhecimento. Por mais que a gente diga que tem as vantagens, mas parece que as desvantagens estão se sobrepondo por falta de diálogo, de uma orientação. Por falta de diálogo e por falta de aceitação. Porque quando você se prepara para um envelhecimento desde muito cedo, né? Simone de Beauvoir já dizia, se envelhece como se tem vivido. Se a gente procura ter uma melhor alimentação, procura se adequar e fazer, né? Atividade física, é claro que a gente vai estar trabalhando o corpo e a mente da gente. Se a gente se ocupa mais em ler livros, porque a gente está trabalhando a cognição, se a gente procura cursos de memória, de estimulação cognitiva, é um todo. E se você se percebe caminhar para esse envelhecimento e com projetos de vida, a velhice talvez, eu não posso afirmar que não, talvez não seja tão dolorosa, porque tudo tem relação, como você vê a vida, uma mulher que se preocupa demais, exaustivamente com o corpo dela e com a beleza dela, é lógico que ela vai sofrer muito mais com que aquela que aceita um pouco mais. Não estou dizendo que a mulher tem que ser desleixada, não é? Ela tem que se cuidar sim, até porque ela tem que se valorizar isso, né? Ela tem que se preocupar com a saúde, porque se ela valoriza ou supervaloriza demais o corpo físico, é lógico que ela vai ter dificuldades. E aí, quando ela chegar aos 70, 80 anos de idade, não vai ter filho nenhum que a faça não morar sozinha, se esse era o objetivo dela. Bom, são as orientações aqui da gerontóloga Lucila. Já são quantos anos nessa área, Lucila? Eita, já há um tempinho, viu? Desde que eu me formei, eu já trabalho com idosos há 34 anos e principalmente com pessoas com demência ou na prevenção de algum lapso de memória, né? Eu ministro cursos na Universidade Sem Fronteiras e hoje eu sou responsável por 4 disciplinas. Então, assim, a gente fala já sobre essas disciplinas e eu quero saber se quem trabalha com idoso, convive nesse meio, está preparada para envelhecer. Será que é casa de ferreiro espeto de pau? No próximo bloco a gente segue aqui a nossa conversa com a professora Lucila. O Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara.